O RN no Ar de hoje recebe para o entrevista ao vivo aqui no estúdio a médica oncologista, a doutora Juliana Rego. Bom dia, doutora Juliana. Bom dia, bem-vinda aqui à TV Tropical. Vamos falar dessa doença, né, que infelizmente acomete muita gente aqui no país, e realmente quando você diz que tem um caso de câncer na família, todo o restante, né, fica realmente bem apreensivo. Eu queria que a senhora explicasse direitinho para a gente quais são os casos mais comuns. Vamos começar primeiro com as mulheres. Quais são os casos mais comuns que chegam até o seu consultório? Então, a gente acabou de ter dados publicados pelo INCA de incidência no Brasil, e o câncer mais comum nas mulheres é o câncer de mama. O segundo câncer mais comum, é até interessante a gente falar isso, porque se a gente fizer uma pesquisa nas próprias mulheres e perguntar qual o segundo tipo de câncer mais comum, a grande maioria delas não vai saber, e é o câncer de intestino. E por que isso é tão importante? Porque assim como o câncer de mama, que tem a mamografia para fazer o rastreamento, o câncer de intestino tem a colonoscopia para fazer o rastreamento também, que é uma forma de detecção precoce que aumenta bastante a chance de cura quando você detecta precocemente. O terceiro tipo é o câncer de colo uterino, que também tem rastreamento através do exame de Papa Nicolau, que é feito com a ginecologista. O quarto tipo de câncer é o câncer de pulmão, e o quinto tipo de câncer é o câncer de tireoide. Isso a gente falando no cenário das mulheres. Dos homens, quais são os mais comuns? Dos homens, o mais comum é o câncer de próstata. Em segundo lugar vem o câncer de pulmão. Terceiro lugar entra o de intestino. Quarto lugar, estômago. E quinto lugar, cavidade oral. Essa é a incidência, Isso. né? Agora, quando a gente fala em mortes, quais são os tipos na mulher e também no homem que causam aí mais mortes? Quando a gente fala em mortalidade, na mulher mama continua sendo o primeiro, mas no homem passa a ser pulmão. Pulmão fica em primeiro lugar no caso dos homens. Ele ultrapassa a próstata, por ser um tumor mais agressivo do que o câncer de próstata. Já que a senhora falou aí em tumor mais agressivo, né, quais são os mais agressivos, né? E por que eles geralmente quando já chegam num estado, vamos dizer, mais avançado da doença? É porque não há como fazer essa prevenção antes? O que acontece? Então, a biologia do tumor, ela é muito importante para isso. Tem tumores que eles têm um comportamento mais indolente, como é o caso do câncer de próstata. É tanto que o próprio rastreamento para a próstata ele é bastante discutido, porque várias vezes o paciente ele tem um diagnóstico de câncer de próstata e existem casos que ele vai morrer com aquilo de outra doença, e aquele câncer não vai matá-lo, porque é um câncer mais indolente. Já no caso do câncer de pulmão, ele tem um comportamento, uma biologia mais agressiva, entendeu? A história natural do tumor é um tumor que ele é biologicamente mais agressivo, ele tende a crescer mais, algumas vezes não é tão sensível a tratamento como os outros, então por isso que ele é mais agressivo. Os hábitos, né? Porque a gente fica, meu Deus do céu, são tantos casos que a gente vê, tantas pessoas que a gente conhece, ou seja, da família ou amigos que estão sendo acometidos, né, pela doença. Os hábitos têm a ver com a incidência do câncer? Tem muito a ver, Mara. Os hábitos alimentares, a questão do sedentarismo, a obesidade, coisas extremamente importantes. O tabagismo, por exemplo, desses 5 casos, dos 5 principais tumores no homem, dos 5 mais incidentes, praticamente todos têm relação com o tabagismo, principalmente o de pulmão e o câncer de boca também, o câncer de cavidade oral, que ficou em quinto lugar. Então ele está bastante relacionado ao tabagismo. E não são apenas esses são os que a gente mais cita, mas o câncer de intestino também está relacionado, o câncer de pâncreas está relacionado, o câncer de bexiga está relacionado. Então a gente tem uma série de outros tipos de tumores, o câncer de esôfago, o câncer de estômago, uma série de outros tumores que está relacionado ao tabagismo, além do pulmão e do de cavidade oral, que é o que é mais falado. E além disso, existem também os vírus, que tem alguns tipos de vírus que eles influenciam no surgimento do tumor, como por exemplo o vírus HPV, que ele é o principal causador do câncer de colo uterino, que é o terceiro mais comum nas mulheres. E falando em incidência, na hora que a gente olha nas mulheres, quando a gente olha países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, o câncer de colo uterino é um dos mais frequentes, como aqui no Brasil está em terceiro lugar. Quando a gente olha países de primeiro mundo, ele não aparece entre os 10 entre as mulheres, porque existe um programa de rastreamento, existe um cuidado maior com isso, que infelizmente nos países em desenvolvimento ainda precisa se ter, porque para o câncer de colo uterino,
Basta você fazendo o rastreamento, a chance de você ter é muito pequena. Além do rastreamento, hoje em dia a gente tem a vacina contra o HPV, que está disponível pelo Ministério da Saúde para meninas dos 9 aos 13 anos, para menino dos 11 aos 13 anos. E isso vai diminuir bastante. Espera-se que daqui a 20 anos a gente não tenha essa incidência toda de câncer de colo uterino com essa vacinação que está sendo feita. E além disso, o uso da camisinha, que é um hábito de vida também, que diminui a chance de infecção pelo HPV e diminui o surgimento dos tumores. Lembrando que o HPV, ele está relacionado não apenas com câncer de colo uterino, mas também com câncer de cavidade oral. Junto com o tabagismo são as duas principais causas, o HPV e o cigarro. E também com o câncer de canal anal e o câncer de pênis. Sobre o câncer de mama, né, é interessante as mulheres fazerem, né, o autoexame, né, que seja em casa, e ir ao mastologista pelo menos o que? De 6 em 6 meses, de ano em ano. Como é esse cronograma, vamos dizer assim, que tem que ser dado para as mulheres? Existem duas recomendações. Uma é a do INCA, outra da Sociedade Brasileira de Mastologia. O INCA, ele faz uma recomendação mais populacional, visando a população ao todo, que ele recomenda a partir dos 50 anos, a cada 2 anos, se fazer uma mamografia. A Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda a partir dos 40 anos que seja feita anualmente. Então, ela recomenda um segmento mais precoce. Em relação ao autoexame, é importante destacar que fazendo o autoexame, isso não substitui a mamografia. A mamografia tem que ser feita. As pessoas podem ficar com a falsa impressão que fez o autoexame, não senti nada, está tudo bem, não precisa ir no mastologista. Se eu sentir, eu procuro. Não, não substitui. Para você sentir com o seu autoexame, o tumor já tem que estar um pouquinho grandinho. Então, a mamografia, ela consegue detectar quando está mais precoce. E, às vezes, até alterações pré-cancerígenas, que ainda não são câncer, mas pode ser tratado e evitar que torne-se um câncer. Então, não substitui. É importante procurar o mastologista e fazer a mamografia. Agora, a mamografia só pode ser feita a partir dos 35 anos? Qual é a idade? Não é que ela só possa ser feita, é que a gente recomenda a partir dos 40 anos, primeiro porque a mama ela está menos densa, ela é mais fácil de a mamografia visualizar. Quando a mulher é jovem, a mama é muito densa, então ela não consegue ver bem. E além disso, porque quando aumenta a idade, aumenta a chance da paciente ter câncer de mama. Então, fazer precoce, provavelmente a gente vai fazer um número muito grande de exames e para achar um caso, entendeu? Então, no caso, são feitas ultrassonografias, né? Na mulher mais jovem, normalmente a gente faz ultra, mas não está indicado esse rastreamento, a não ser que ela tenha alguma alteração genética, familiar, que propicie o aparecimento do câncer. Se não for nestes casos, a gente começa a partir dos 40 anos de idade. Lembrando que não tem idade para se ter um nódulo ou se ter câncer. Exatamente. Né? Então, é interessante a mulher, ela ficar atenta, né? Ficar de olho. 18 anos já ficar... E qualquer alteração, procurar o mastologista. Vamos falar agora sobre esses serviços, né, que são oferecidos lá no UOL. Eu fui lá ontem, né, e vi, né, que vocês fazem um serviço de ambulatório, tem internamento, também tem cirurgia, quimioterapia também já é feita lá, mas agora tem um serviço novo que deve começar, se Deus quiser, né, se a burocracia deixar, a partir de 2019, que é a radioterapia. Qual a diferença, né? Todo paciente, ele tem que fazer quimio e rádio ou depende do caso? Como é que funciona? Não, depende do caso, depende do tipo do tumor, depende da localização desse tumor. Isso vai definir qual vai ser o nosso tratamento. Quando a gente tem uma equipe multiprofissional para cuidar do paciente com câncer, que tanto a gente fala de várias especialidades médicas, como o oncologista, o cirurgião oncológico e o radioterapeuta, como a gente fala da equipe multiprofissional da enfermagem oncológica, da psicologia, da nutrição, que são extremamente importantes nesse nosso suporte que a gente dá. E em relação ao tratamento do câncer, para definir se ele vai fazer quimioterapia, se ele vai apenas operar, se ele vai precisar de radioterapia, depende do diagnóstico daquele tumor. Tem tumores que são radiosensíveis, ou seja, eles são sensíveis à radioterapia, tem tumores que não. E tem localizações que a gente pode fazer radioterapia, tem localizações que não. E também depende do estágio que esse tumor está, se ele está localizado, se ele está avançado. Tudo isso tem que ser analisado caso a caso individualmente. Mas é uma aquisição que nós estamos bastante felizes. Vai ser uma coisa bem bacana. Atualmente a gente só tem radioterapia aqui em Natal em um local. Nós vamos ter nesse segundo local, que vai ser no Onofre Lopes, e a gente vai poder oferecer para a população, vai diminuir a fila, vai conseguir oferecer um melhor atendimento para a população do nosso estado. Quantos pacientes por mês, em média, são atendidos lá no UOL, né, em relação a ambulatório, cirurgia? A senhora tem se dado?
A gente tem um número considerável de quimioterapias, a gente faz aproximadamente 250 a 300 quimioterapias por mês, aproximadamente. Isso só em pacientes em quimioterapia. Aí como é o encaminhamento para ir para o Onofre Lopes? De um posto de saúde, um médico clínico vai dar o encaminhamento? Como é que é feito Tem isso? dois tipos de encaminhamento. Tem o encaminhamento interno dos pacientes que já estão lá, com outras especialidades. Por exemplo, o paciente entrou pela urologia, o urologista diagnosticou um câncer de próstata, ele encaminha para a gente. Então tem esse encaminhamento interno e tem o encaminhamento pela rede, que é via SUS, via Secretaria de Saúde, tanto em Natal quanto nos municípios. Eles encaminham via Secretaria de Saúde e a Secretaria ela marca a consulta com a gente lá no Onofre Lopes. Ok, então, doutora Juliana Rego, que é oncologista, muito obrigada pela entrevista. Cuide Eu agradeço bem da pela nossa oportunidade. Ana Patrícia, né? Ana Patrícia, que é a nossa produtora aqui da TV Tropical, que infelizmente foi diagnosticada com câncer de mama, mas está muito bem, né, doutora? Beijo para ela. Olha, e muito obrigada pela entrevista.